vocês vivem, muita coisa na cabeça do líder, né, do gestor maior, muita coisa, cada um tem uma ideia, tudo mais, aqui é exatamente para isso. Eu acredito que o meu objetivo é que fique insight para que vocês possam, como o exercício mostra aí, a questão de você ver o que eu posso fazer para me aproximar de um líder ideal. Eu estou trazendo aqui insight, não estou, digamos assim, vocês não vão sair daqui já 100% não é? Então, aqui nós estamos, só falando aqui um pouco por vídeo, né? Nós estamos aqui nesse treinamento de liderança, treinamento presencial. E agora eu estou filmando, né? Mas fique tranquilo. Então, veja só, essa dinâmica, o objetivo é esse, você visualizar o líder ideal e depois você procurar refletir o que eu posso fazer para me aproximar desse líder ideal. Porque você criou um líder fictício, mas o que eu posso fazer para me aproximar, para ter esses hábitos, para usar essas frases, como você falou uma frase, vamos com fé que vai dar certo. Você imaginou quando eu falei para usar frases, certo? Imagine um líder que chega bom dia, como vocês até falaram, um bom dia, mas um bom dia com entusiasmo, porque a questão não é o que eu falo, é a maneira como eu falo. Então imagine um líder que chega, bom dia pessoal, tudo bem? Vocês dormiram bem? Vocês estão bem? Olha, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu confio em vocês, vamos lá? São frases que podem levantar o astral de uma pessoa. Então são frases que eu posso usar, um líder ideal pode usar. Pessoal, acreditem em vocês mesmos. Acreditem. Hoje vai ser melhor do que ontem, pior do que amanhã, como já vou dizer essa frase. E eu quero parabenizar vocês aqui que falaram que não trabalham para mostrar serviço para os outros. Eu tenho uma palestra, inclusive, de atendimento, que muitas vezes eu faço isso. Eu chego para as pessoas e pergunto, para quem é que você trabalha? Eu trabalho para a Francinha, eu trabalho para a Paizinha, eu trabalho para o Bruno, enfim. Eu digo, olha, por final, acho que você vai falar isso, né? Então você vai devolver o dinheiro para você, trabalha para você, o seu nome está em jogo. Você tem que mostrar serviço para o chefe. Se ele não enxergar, o mercado vai enxergar, outro, de repente, um outro empresário vai enxergar, porque é o seu nome que está em jogo. Você tem que trabalhar pensando que você trabalha para você, é o seu nome que está em jogo. Então, o líder ideal tem que usar essa frase, os hábitos que vocês falaram, ser organizado, muito bom, ser otimista, são hábitos, né? Então, veja só, entrando aqui no assunto de hoje, confesso para vocês que não tem muita coisa, não sei se vai, né? Vamos trabalhar para, né? Então, eu trouxe aqui o primeiro slide, né? O poder versus autoridade. Então, olha só, poder, o líder, né? Poder versus autoridade. O que significa a questão do poder para vocês? O que vocês entendem? Poder e autoridade. E um líder. O que seria o poder? Na visão de vocês, o que seria poder e o que é autoridade? Qual a diferença? Depende do ponto de vista de cada pessoa, né? O poder pode ser totalmente diferente da autoridade. Qual a diferença? Da maneira que a pessoa pode lidar, ser o poder só mandar, a autoridade pode ser que uma pessoa também autoritária. Vamos dizer, poder é a capacidade de controlar ou forçar alguém a fazer algo. É aquela pessoa que se prevalece do cargo. É aquela velha máxima que manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem tem, é o líder que tem poder. Ele só tem poder devido ao cargo. Então, é aquela capacidade de controlar e forçar alguém a fazer algo, independentemente da vontade dele, mas está lá. Você vai fazer, porque eu sou o seu chefe, você vai fazer. E aí, infelizmente, diferente, nós vamos ver a diferença depois, a questão da autoridade. Então, muitas vezes o colaborador faz algo para o líder que é autoritário, que só tem o poder. Ele não tem autoridade, ele tem autoridade devido ao cargo. Ele usa isso aí como um poder para, infelizmente, digamos assim, intimidar o liderado, através do cargo dele.
Então ele força alguém a fazer algo, como se diz, muitas vezes a pessoa faz simplesmente porque ele está ali na presença. Mas muitas vezes quando ele dá as costas a pessoa não faz mais, não tem aquela vontade de fazer. Infelizmente. E olha só, a autoridade. A autoridade é a capacidade de influenciar alguém a fazer algo de boa vontade. Porque ele faz porque o líder inspirou ele. A pessoa, o líder que tem autoridade, ele tem o poder? Tem. O poder teve no caso, mas ele não usa desse poder. Ele usa de autoridade, porque ele é admirado pelas pessoas. Ele inspira as pessoas a fazer. As pessoas vão fazer algo porque realmente só, nossa, isso aqui é muito bom fazer isso aqui. Isso aqui fazem com prazer, fazem de boa vontade. Não fez simplesmente porque o líder mandou. Não fez simplesmente porque o líder está exigindo. A pessoa que tem autoridade é uma pessoa que realmente inspira e não manda as pessoas. Não digamos assim, não é coercitivo. Infelizmente, alguns líderes que usam só do poder, ele já usa até, se você não quer estar aqui, vai embora, se não faz do jeito que eu quero, vai embora, ameaça demitir, as pessoas andam tudo com medo, muitas vezes estão aqui, de repente, fazer aqui uma analogia, estão ali tudo parado, sem fazer nada, de repente até no celular, por exemplo, nós já tocamos muito isso aqui, aí está aqui. Aí na hora que aparece o chefe, todo mundo corre, começa a correr, se esconder, com medo do chefe, da pessoa, do autoritário, que tem o poder. Enquanto que o outro inspira, ele pode estar lá ou não, eles estão fazendo o que precisa ser feito, independentemente da presença dele, porque eles têm prazer em fazer. Entenderam? Aí a questão é, você tem poder ou tem autoridade? As pessoas fazem porque você inspirou, você realmente fez com que influenciou elas a fazer de boa vontade, ou estão fazendo com medo? Mais com medo. Eu não tenho autoridade. Pois é. É onde parabéns, Carmen, por você ter esse reconhecimento. Não tenho. Isso é sabedoria quando a pessoa reconhece. Eu não tenho autoridade, eu tenho poder. Eu mando. E aí entra um ouvido e sai com o outro. Pois é. Então, e aí é obrigado eu dizer, eu vou falar pro Fransquinho, vou falar pro Caizinho, que aí eles vão e fazem. Então aí você reconheceu, você não tem autoridade, você tem poder. Você tem que faça, ou então vamos falar isso. Faça, ou então você vai punido. Então o líder ideal, vamos dizer assim, ele precisa ter a capacidade de influenciar. Para que as pessoas façam de boa vontade. Porque até mesmo quando eu faço de boa vontade, eu faço bem feito. Por quê? Porque eu estou fazendo de boa vontade, eu faço com prazer. Quando eu vou fazer com raiva, não vai sair bem feito. Não estou fazendo de boa vontade. Eu faço de qualquer jeito. Eu acho que hoje no Vara também, assim, quando a gente trabalha no serviço que a gente gosta, tudo a gente faz também bem. Tem aquela frase, né? Aquela frase que quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Né? Então, e quando é que eu me divisto? Quando eu sou influenciado pelo meu líder. Então, o que vocês façam agora é uma reflexão. A maneira como eu estou liderando, eu estou sendo realmente um líder, eles estão fazendo pelo meu poder, como chefe, como líder, ou porque eu estou inspirando? Eu estou inspirando eles a fazer de bom grado. E aí é onde como eu falei, vocês não vão aprender tudo aqui. Então você vai fazer uma reflexão, onde é que eu preciso mudar. E nós vamos ver algumas coisas daqui agora exatamente para isso, para que você tenha esses insights para saber o que você vai mudar. Aí vamos aqui a questão da definição, poder. A definição do poder, capacidade de controlar ou direcionar outros, o poder. A autoridade influencia baseado na legitimidade percebida. A pessoa percebe que aquilo ali é, digamos, legítimo e não simplesmente pela capacidade de controlar. Como é exercido o poder? Por meio da força ou oposição. É feito desse jeito, a questão como é exercido.
enquanto a autoridade é feita por meio de influência pessoal. Nossa, né? A pessoa influenciou ele tanto que a pessoa segue ele de qualquer jeito. Não importa. Para vocês querem um exemplo maior daqueles casos, daqueles pessoal no Oriente, não sei se é religião, o que é, que o cara coloca uma bomba para estourar porque alguém influenciou ele a fazer aquilo. Hã? Será que ele realmente tem a capacidade de influenciar alguém? Influenciar a ponto da pessoa, né? Exemplos. O poder ordenar algo a alguém ameaçando castigo. Ou você faz, ou eu vou falar para fulano. Ou você faz, ou me manda embora. Ou você faz, ou você vai ser punido de alguma coisa. Você suspensa, enfim. Enquanto que a autoridade solicitar algo a alguém e obter a boa vontade. Aí é onde entra a questão que eu já falei, até a maneira como eu falar. A maneira de eu falar com as pessoas já muda. Lembrem dos perfis. Os perfis comportamentais. Ali eu já sabia falar com ele. Imagina, Francisco, se eu sei que ele é influente, eu vou chegar para ele e dizer que, Francisco, eu sei que você é capaz, eu sei que você é uma pessoa determinada, né? Reconhecer tudo. Francisco, posso contar com você? Olha, esse serviço aqui vai ser feito e eu quero contar com você. Posso contar com você? Eu sei que você é pessoa, né? Eu sei que você é capacitado, eu sei que você é comprometido. O outro já vou, se ele é um dominante, né? Já sei que gosta. Francisco, olha só, olha que desafio que eu tenho para você. Olha só o desafio que eu tenho para você. E eu sei que você vai conseguir. Então, a maneira como eu vou falar com essas pessoas já vai mudar totalmente. Já vai ser mais fácil de influenciar do que de repente eu chegar. Porque nós, seres humanos, gente, todos nós gostamos de ser reconhecidos, gostamos de ser valorizados, respeitados. Não é assim? Então, da maneira como eu falo, já entra aquelas pessoas que, dependendo do tom da voz, ele já pode se sentir intimidado. E aí, muitas vezes, tudo isso vai influenciar negativamente para que ele realmente queira fazer de boa vontade ou não. Vamos ler junto? Quando tentamos influenciar pessoas e descobrimos se elas não nos respeitam, isso alimenta um círculo vicioso de ressentimento. Em uma tentativa de impor a autoridade, nossa reação é recorrer a comportamentos cada vez mais desrespeitosos. Então, muitas vezes, a pessoa que só tem poder, aí ele vai, olha só, ele tenta influenciar as pessoas, aí descobre que elas não respeitam, e aí aquilo ali alimenta o vício vicioso dele. E aí ele começa a agir de uma forma ainda mais autoritária. Ainda mais autoritária. Querem fingir em comportamentos cada vez mais grosseiros, comportamentos cada vez mais, digamos assim, desagradáveis para a pessoa. E aí, infelizmente, só alimenta cada vez mais. E aí, o que vai dar? A pessoa realmente, infelizmente, como nós vimos, né, que muitas vezes a pessoa chega até pedir demissão, a pessoa às vezes perde um talento, a pessoa que seria muito bom, mas pela a maneira como a pessoa gerencia, de repente, perde. Então, ser referência para o time vai além do cargo. Diz sobre saber solucionar problemas, intermediar conflitos, ter equilíbrio emocional e ser facilitador para abrir caminhos. Ser referência para o time vai além do cargo. Fulano de tal é o gerente, é o tal. Não vai nada ser isso. É a minha capacidade de solucionar problemas, de gerenciar conflitos, ter um equilíbrio emocional, de repente ser menos explosivo, ter a capacidade de pacificar conflitos, porque nós sabemos que tem 6 pessoas, de repente tem aquelas picuinhas. Então, ser referência
o líder ideal, né, vamos ser referência aqui, o Francisco tem uma habilidade de chegar e pacificar as pessoas. O Francisco tem uma habilidade de ajeitar as coisas. O cliente chegou aqui bravo, ele foi lá com poucas palavras, acalmou a pessoa. Eu acho até interessante, veio na minha mente, eu tenho um livro que é Relações Humanas, acho que é do trabalho. Acho interessante, chega um cliente bravo, aqui o gerente está aqui, chega um cliente bravo com um revólver na mão, e ele só diz assim, vamos sentar. Vamos sentar. Não dá. Então é isso, quer dizer, ser referência para o time vai além do carro. Mas sim você mostrar a sua capacidade de resolver as coisas, de conversar com as pessoas, de dialogar. A maneira como você transmite as ideias, a maneira que você usa a sua comunicação. E o que é liderança, gente? Eu falei para vocês lá no início do e-mail, né? Só falei 2 slides sobre liderança, não ia falar muito. O curso é de liderança. O que é liderança? Vamos dizer comigo? Liderança é a capacidade de trabalhar a motivação e direcionamento das pessoas ao seu redor, de forma a aumentar a produtividade, melhorar os resultados e principalmente gerenciar relacionamentos. Isso é que é a liderança. Capacidade de trabalhar a motivação. Lembra que naquele dia eu falei que seria muito bom se as pessoas já chegassem motivadas, mas nem todo mundo tem inteligência emocional para isso. E quem é que vai ter que fazer? É o líder tem que ter essa capacidade de trabalhar a motivação das pessoas. Direcionar as pessoas ao seu redor de forma a aumentar a produtividade. Como nós já falamos isso, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, vocês estão aí como gerente, não é por acaso. Vocês estão gerente, não é por acaso. Lembra que eu falei? São coisas, digamos assim, do destino, vamos dizer assim. Vocês têm um propósito, que é ajudar pessoas a melhorar. Como o Francisco falou, a pessoa lá tão assim, ele falou de um jeito, ela tão assim. O meu papel é exatamente, a liderança é isso, é ter essa capacidade de levantar o astral dela, motivar as pessoas e gerenciar relacionamentos, como eu falei, onde tem 7 pessoas trabalhando, cada um tem um pensamento. Eu tenho que gerenciar esse relacionamento, eu tenho que ter momentos que eu vou ter que pacificar conflitos. Certo?